O Brasil do século XIX foi palco de transformações profundas, e no centro desse cenário estava a figura de Dom Pedro II, imperador que governou por quase meio século. Sua história é entrelaçada com a própria história do país, marcada por desafios, conquistas e a construção de uma identidade nacional. Este vídeo busca explorar a trajetória desse monarca, desde sua infância e educação até o declínio do Império, lançando luz sobre os principais eventos e características de seu reinado. Para isso, nos basearemos na bibliografia de Dom Pedro II, Imperador do Brasil. Dom Pedro II assumiu o trono em um período conturbado, logo após a abdicação de seu pai, Dom Pedro I. O país enfrentava instabilidade política, revoltas e a difícil tarefa de consolidar sua independência. O jovem imperador, com apenas 5 anos de idade, teve de ser preparado para governar em meio a esse turbilhão. Sua educação foi esmerada, com tutores que lhe transmitiram o amor pelo conhecimento e pelas artes. Dom Pedro II se destacou por seu interesse em diversas áreas, desde a literatura e a ciência até as línguas e a filosofia. Essa sede de saber o acompanharia por toda a vida e influenciaria suas decisões como governante. Ao longo de seu reinado, o Brasil experimentou um período de modernização e progresso. Ferrovias foram construídas, o telégrafo se expandiu, cidades se desenvolveram e a cultura floresceu. Dom Pedro II foi um entusiasta dessas transformações, buscando impulsionar o desenvolvimento do país em diversas áreas. No entanto, o Império também enfrentou desafios, como a Guerra do Paraguai, um conflito sangrento que exigiu sacrifícios e testou a liderança de Dom Pedro II. Além disso, a questão da escravidão dividiu a sociedade e demandou uma solução que marcasse um novo rumo para o Brasil. A abolição da escravidão, em 1888, foi um momento crucial do reinado de Dom Pedro II. O imperador e a princesa Isabel desempenharam papéis importantes nesse processo, que representou um avanço civilizatório, mas também gerou tensões e descontentamentos. O fim do Império, em 1889, marcou o encerramento de um ciclo na história do Brasil. As causas desse evento são complexas e objeto de debate até hoje. Neste vídeo, buscaremos apresentar diferentes perspectivas sobre o legado de Dom Pedro II e sua importância para a construção do Brasil moderno. O Império do Brasil, cuja Constituição foi estabelecida por Dom Pedro I, tem uma história que remonta a apenas 3 séculos. Sua origem está ligada à chegada do navegador português Pedro Álvares Cabral, que descobriu o território no ano de 1500. Antes de se tornar independente, o Brasil era uma colônia de Portugal. Ao longo dos séculos, o território foi gradualmente ocupado e explorado pelos portugueses, que estabeleceram um sistema colonial baseado na extração de recursos naturais e na produção agrícola. Em 1808, um evento significativo mudou o rumo da história do Brasil: a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro. Fugindo das invasões napoleônicas em Portugal, o príncipe regente Dom João VI e sua corte se estabeleceram na colônia, elevando o Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves em 1815. Com a volta de Dom João VI para Portugal em 1821, seu filho Dom Pedro permaneceu no Brasil como príncipe regente. No entanto, as cortes constitucionais em Lisboa começaram a adotar medidas que ameaçavam a autonomia do Brasil, buscando transformá-lo novamente em uma colônia submissa. Diante dessa situação, o príncipe Dom Pedro tomou uma decisão histórica. Proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Em 12 de outubro do mesmo ano, foi aclamado imperador, sob o título de Dom Pedro I, marcando o nascimento do Império do Brasil. O reinado de Dom Pedro I foi marcado por desafios e conflitos. O país enfrentou guerras para consolidar sua independência, como a Guerra da Independência e a Guerra Cisplatina, além de revoltas internas. Além dos conflitos externos,
Dom Pedro I também enfrentou oposição política interna. Havia tensões entre os brasileiros e os adoptivos, portugueses que aderiram à independência, bem como disputas pelo poder e diferentes visões sobre o futuro do país. Em 1831, pressionado por uma crise política e pelo descontentamento popular, Dom Pedro I abdicou do trono em favor de seu filho, o futuro Dom Pedro II, e retornou à Europa. Esse evento abriu um novo capítulo na história do Brasil, com um jovem herdeiro assumindo a responsabilidade de governar o país. Com a abdicação de Dom Pedro I em 7 de abril de 1831, seu filho, o príncipe imperial Dom Pedro, foi aclamado imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, sob o título de Dom Pedro II. Na época, ele tinha apenas 5 anos de idade. Dom Pedro II nasceu no Palácio da Boa Vista, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, em 2 de dezembro de 1825. Sua mãe, a imperatriz Dona Leopoldina, faleceu quando ele tinha apenas 1 ano de idade. A infância de Dom Pedro II foi marcada pela ausência dos pais e pela instabilidade política do Brasil. Seu pai, Dom Pedro I, abdicou do trono para lutar na Europa pela causa da liberdade, deixando o jovem herdeiro em um país agitado por conflitos e divisões. Apesar das dificuldades, Dom Pedro II recebeu uma educação esmerada. Após a regência retirar José Bonifácio da tutoria do jovem imperador, o Marquês de Itanhaém foi nomeado para acompanhá-lo, e o bispo de Crisópolis foi encarregado de sua educação, juntamente com outros brasileiros e estrangeiros. Seus estudos abrangiam diversas áreas do conhecimento, refletindo o interesse e a curiosidade que o acompanhariam por toda a vida. Dom Pedro II demonstrava grande sede de saber, dedicando-se ao estudo e ao trabalho com afinco. Desde cedo, Dom Pedro II demonstrava um caráter sério e reflexivo, uma inteligência precoce e um pensamento elevado. As dificuldades que enfrentou em sua infância contribuíram para moldar sua personalidade e prepará-lo para os desafios do governo. Em meio à agitação política e às perturbações que ameaçavam a existência do Brasil, Dom Pedro II crescia e se preparava para assumir suas responsabilidades como imperador. Aos 15 anos, em 1840, Dom Pedro II foi declarado maior de idade, antecipando o fim do período regencial e iniciando seu reinado efetivo. Sua sagração e coroação marcaram um novo capítulo na história do Brasil. A maioridade de Dom Pedro II foi declarada em 23 de julho de 1840, por uma resolução do Senado, ratificada pela Câmara dos Deputados. Essa decisão pôs fim ao período regencial e marcou o início do reinado efetivo do jovem imperador, com apenas 14 anos de idade. A antecipação da maioridade foi uma manobra política que visava restaurar a estabilidade no país. As regências haviam sido marcadas por agitações, revoltas e disputas pelo poder, e muitos acreditavam que a presença de um imperador no trono traria a ordem de volta. A sagração e coroação de Dom Pedro II ocorreram em 18 de julho de 1841, na antiga Igreja do Carmo, no Rio de Janeiro. A cerimônia seguiu o ritual tradicional, simbolizando a legitimação do poder do monarca e sua unção como governante do Brasil. Apesar da pouca idade, Dom Pedro II demonstrou desde o início grande senso de responsabilidade e dedicação ao governo. Ele se cercou de conselheiros experientes e buscou aprender com eles os meandros da política e da administração. Nos primeiros anos de seu reinado, Dom Pedro II enfrentou desafios como a consolidação da paz interna, a repressão a revoltas e a busca por estabilidade política. O país ainda se recuperava das turbulências do período regencial, e era preciso fortalecer as instituições e garantir a ordem. Dom Pedro II mostrou habilidade em lidar com as diferentes facções políticas, buscando o equilíbrio e a conciliação.
Ele compreendia a importância de manter a unidade do país e de promover o bem-estar de seus súditos. Aos poucos, o governo de Dom Pedro II foi ganhando solidez e reconhecimento. O imperador se destacava por sua inteligência, cultura e moderação, conquistando o respeito de seus contemporâneos e a confiança do povo brasileiro. O início do reinado de Dom Pedro II lançou as bases para um longo período de estabilidade e progresso no Brasil. O imperador se consolidou como uma figura central na história do país, marcando sua época com sua personalidade e suas ações. O período que se inicia com a maioridade de Dom Pedro II, em 1840, marca uma nova era para o Brasil, caracterizada por um processo de modernização e progresso em diversos setores da sociedade. A pacificação interna do país, alcançada a partir de 1849, e a consolidação da unidade nacional criaram as condições para que o governo pudesse se dedicar a promover o desenvolvimento econômico e social. Um dos marcos desse período foi a supressão do tráfico de escravos em 1850, uma medida importante para modernizar o país e alinhá-lo com as nações civilizadas da época. Dom Pedro II e o Marquês de Paraná tiveram um papel fundamental nesse processo. A política de conciliação, implementada entre 1853 e 1858, contribuiu para o apaziguamento dos espíritos e para a união das forças políticas em torno de um projeto de desenvolvimento nacional. Nesse contexto, foram construídas as primeiras estradas de ferro e linhas telegráficas, a partir de 1854, o que impulsionou o comércio, a indústria e a integração do território brasileiro. O governo também deu os primeiros passos para atrair colonos europeus e incrementar as escolas, buscando modernizar a agricultura e promover a educação da população. As transformações ocorridas no Brasil nesse período impressionaram os viajantes europeus, que contrastavam a situação do país com aquela que encontraram durante a minoridade de Dom Pedro II. O Brasil passou por uma transformação admirável, com avanços na instrução, na ordem, no respeito à lei, na justiça, na liberdade, na riqueza pública e na civilização. A Guerra do Paraguai, que eclodiu em 1864, foi o maior conflito armado da história da América do Sul e um dos momentos mais marcantes do reinado de Dom Pedro II. O conflito teve suas raízes nas tensões políticas e disputas territoriais entre o Paraguai, governado por Francisco Solano Lopes, e seus vizinhos, Brasil, Argentina e Uruguai. A guerra começou com a invasão do Mato Grosso pelo Paraguai e o aprisionamento do navio brasileiro Marquês de Olinda. Em resposta, o Brasil, a Argentina e o Uruguai formaram a Tríplice Aliança para enfrentar o país vizinho. O conflito se estendeu por quase 6 anos, caracterizado por batalhas sangrentas, cercos prolongados e grandes perdas humanas e materiais para todos os envolvidos. Dom Pedro II teve um papel ativo durante a guerra, acompanhando de perto as operações militares, visitando as tropas e buscando apoio político e logístico para o esforço de guerra. Apesar das dificuldades e dos reveses iniciais, a Tríplice Aliança conseguiu gradualmente ganhar terreno e derrotar as forças paraguaias. A guerra terminou em 1870, com a morte de Solano Lopes e a derrota do Paraguai. A Guerra do Paraguai teve profundas consequências para o Brasil, tanto positivas quanto negativas. Por um lado, fortaleceu o exército e consolidou a unidade nacional. Por outro lado, gerou um alto custo humano e financeiro, além de aumentar as tensões políticas internas. O conflito também teve um impacto significativo na imagem de Dom Pedro II. Se por um lado o imperador foi elogiado por sua liderança durante a guerra, por outro, cresceram as críticas ao alto custo do conflito e ao seu envolvimento direto nas operações militares. A abolição da escravidão foi um processo gradual e complexo no Brasil, que se estendeu por várias décadas do século XIX. Após a supressão do tráfico negreiro em 1850, a próxima etapa lógica era a eliminação da própria instituição da escravidão.
Dom Pedro II tinha sentimentos pessoais contrários à escravidão e encorajava as alforrias e a emancipação gradual. No entanto, a escravidão estava profundamente enraizada na sociedade brasileira, existindo desde o século XVI e sendo a base da economia agrícola do país. A Guerra Civil dos Estados Unidos, 1861-1865, que resultou na abolição da escravidão naquele país, influenciou o debate no Brasil. Em 1866, o Marquês de São Vicente apresentou um projeto de emancipação gradual, que recebeu o apoio de Dom Pedro II. O projeto de São Vicente propunha a libertação das crianças que nascessem após a promulgação da lei, mas elas permaneceriam servindo aos senhores de suas mães até os 21 anos. Essa ideia de libertar os recém-nascidos seguia o modelo adotado por outros países que realizaram a reforma servil de forma pacífica. Após o fim da Guerra do Paraguai, em 1870, o movimento de opinião favorável à reforma se intensificou. O Visconde do Rio Branco liderou o ministério que apresentou a Lei de 28 de setembro de 1871, conhecida como Lei Rio Branco, ou Lei do Ventre Livre, que adotou o princípio da libertação dos recém-nascidos. A Lei de 1871 enfrentou forte oposição de proprietários de escravos e políticos conservadores. No entanto, Dom Pedro II apoiou firmemente a reforma, utilizando sua influência para garantir sua aprovação. A Lei Rio Branco foi um marco importante no processo de abolição, mas não representou o fim da escravidão no Brasil. A luta pela emancipação total continuou nos anos seguintes, com a aprovação de novas leis, como a Lei dos Sexagenários, em 1885, e a crescente pressão do movimento abolicionista. Finalmente, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, na ausência de Dom Pedro II, sancionou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão de forma incondicional no Brasil. Esse evento foi celebrado com grande alegria e emoção em todo o país, marcando o fim de um longo e doloroso capítulo da história brasileira. Dom Pedro II não foi apenas um governante, mas também um intelectual e um apaixonado pelas artes e pelas ciências. Sua dedicação à cultura deixou uma marca profunda no Brasil do século XIX. O imperador acreditava que a instrução era a base do edifício social e a origem da dignidade e da moralidade de um povo. Ele dizia: "Se eu não fosse imperador, desejaria ser mestre escolar. Nada conheço mais nobre do que dirigir inteligências jovens e preparar os homens do futuro." Dom Pedro II incentivou o desenvolvimento das ciências, letras e artes no Brasil. Protegeu artistas, poetas e literatos e muitas vezes reunia homens de letras e sábios para discutir novas produções e ideias. O imperador apoiava instituições culturais, como o Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico do Brasil, fundado em 1838. Essa instituição, que celebrava seu jubileu em 1888, era um importante centro de estudos sobre a história e a cultura brasileira. Viajantes e intelectuais estrangeiros reconheciam o apreço de Dom Pedro II pelo conhecimento. O príncipe Adalberto da Prússia, que o conheceu em 1842, destacou seu desenvolvimento e um vigor mental muito notáveis, e seu interesse por história, botânica e arte. O romancista e historiador Alexandre Herculano, uma das maiores personalidades literárias de Portugal, também elogiou a erudição de Dom Pedro II, afirmando que ele era um dos primeiros príncipes de nosso tempo. Dom Pedro II era um leitor ávido e um estudioso dedicado. Lia obras em diversas línguas e demonstrava grande conhecimento em áreas como história, filosofia, ciências naturais e literatura. O imperador via a cultura como um instrumento de progresso e civilização. Seu apoio às artes e às ciências contribuiu para o florescimento intelectual do Brasil e para a formação de uma identidade nacional. O Império do Brasil, que havia alcançado estabilidade e progresso sob o reinado de Dom Pedro II,
começou a enfrentar sinais de declínio nas últimas décadas do século XIX. Diversos fatores contribuíram para esse processo, entre eles o crescimento do republicanismo, a questão da sucessão imperial, as tensões entre o governo e o exército e as transformações sociais e econômicas que o país atravessava. O republicanismo, que defendia a substituição da monarquia por um regime republicano, ganhou força entre intelectuais, militares e setores da sociedade insatisfeitos com o governo imperial. A falta de herdeiro masculino para o trono, já que Dom Pedro II tinha apenas filhas, gerava incertezas sobre o futuro do império. A princesa Isabel, herdeira presuntiva, enfrentava resistências e preconceitos por ser mulher. O exército, fortalecido após a Guerra do Paraguai, passou a reivindicar maior participação na política e a demonstrar insatisfação com o governo, especialmente em relação à falta de apoio e reconhecimento. As mudanças sociais e econômicas, como o crescimento das cidades, o desenvolvimento da indústria e a imigração, traziam novos desafios e tensões para a sociedade brasileira, que nem sempre encontravam respostas adequadas no sistema monárquico. A abolição da escravidão em 1888, embora representasse um avanço civilizatório, também gerou descontentamento entre os grandes proprietários de terra que se sentiram prejudicados com a perda da mão de obra escrava. Todos esses fatores combinados criaram um cenário de instabilidade e enfraquecimento do império, que culminou com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, pondo fim ao reinado de Dom Pedro II e à monarquia no Brasil. O legado de Dom Pedro II é complexo e multifacetado, objeto de diferentes interpretações e avaliações. Sua figura é vista por alguns como a de um monarca esclarecido e à frente do seu tempo, e por outros, como a de um governante autoritário e ultrapassado. Entre os aspectos positivos de seu reinado, destacam-se a estabilidade política alcançada após o período regencial, o progresso econômico e social, a modernização do país e a abolição da escravidão. Dom Pedro II foi um defensor da educação, da cultura e das ciências, incentivando o desenvolvimento intelectual do Brasil e promovendo o intercâmbio com o mundo exterior. Sua conduta pessoal, marcada pela honestidade, simplicidade e dedicação ao trabalho, também é elogiada por muitos. Dom Pedro II era visto como um homem culto, inteligente e preocupado com o bem-estar de seu povo. No entanto, o reinado de Dom Pedro II também é alvo de críticas. Alguns o acusam de centralizar o poder, de interferir na política e de reprimir a oposição. A falta de modernização política do império, que manteve estruturas arcaicas e afastou a participação popular, é apontada como uma das causas de sua queda. A questão da escravidão, embora tenha sido abolida durante seu reinado, também gera controvérsias. Alguns argumentam que Dom Pedro II poderia ter agido de forma mais rápida e decisiva para acabar com essa instituição. Apesar das críticas, é inegável que Dom Pedro II desempenhou um papel fundamental na história do Brasil. Seu reinado marcou um período de transformações e avanços, e seu legado continua a ser debatido e estudado até os dias de hoje.